culturalmente não era esse. Bom, pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa terceira aula de terapia não farmacológica com a professora Bianca Viegas, falando sobre as práticas integrativas e complementares na atenção terciária, que vem super de encontro com o nosso estudo do Cuidarte. Com a palavra, Bianca. Pode passar, João. Na verdade, esse era o tema da semana de enfermagem, né? Mas, uma vez que nós estamos inseridos num hospital de nível terciário, né? Então, acaba complementando também a nossa aula, né? Então, vou começar falando um pouquinho do que são as práticas integrativas e como elas surgiram, né? Quando a gente traz essa definição de que as práticas integrativas elas são baseadas em conhecimentos tradicionais, é porque ela traz conhecimento de várias outras culturas, né, que são consideradas tradicionais. A cultura chinesa, a cultura indiana e também a cultura dos nossos povos ancestrais, né? E, através desses recursos, foram criadas terapias voltadas para prevenir diversas doenças. E o objetivo primordial, né, do surgimento das práticas integrativas era trabalhar a promoção da saúde, né, prevenindo mesmo diversas doenças, mas com o passar do tempo, a gente foi observando que elas também poderiam ser utilizadas como complemento dos tratamentos convencionais, né? Então, elas podem ser usadas como tratamento concomitante em diversas doenças crônicas, incluindo a hipertensão e o diabetes, que é o foco dos nossos pacientes, né? O foco do nosso cuidado no ProHeart e também no Cuidarte. Pode passar, João. A primeira vez que falou-se sobre práticas integrativas complementares de saúde foi na Conferência Internacional, né, de Assistência Primária, em 1978. No Brasil, a adoção das práticas integrativas ela vem de encontro com a criação do SUS. Ela é respaldada pelas diretrizes da Organização Mundial de Saúde e no Brasil, foi criada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde em 2006, que foi quando as práticas foram inseridas no contexto da saúde. E nessa época, a gente tinha apenas 5 práticas contempladas, né, nesse processo. E antes de se chamar Práticas Integrativas Complementares de Saúde, ela tinha um nome de tratamento alternativo, medicina alternativa, terapia alternativa. E isso dava uma certa dualidade no entendimento das pessoas, né? Porque uma vez que você tem uma alternativa, é como se o paciente ele tivesse a opção de escolher se ele queria seguir o tratamento convencional biomédico ou se ele queria optar pelas práticas, né, alternativas até então. E o objetivo não é esse. As práticas integrativas, elas vêm para complementar, mas para integrar aquilo que a gente já conhece dos tratamentos convencionais. Então, optou-se por mudar essa nomenclatura, e hoje ela é chamada de prática integrativa e complementar em saúde, e já temos até especializações médicas e de outras áreas de saúde também, com o nome de medicina integrativa, o que é um ganho, né, muito grande para o SUS, para os profissionais de saúde e principalmente para os pacientes. Pode passar, João. O campo das práticas integrativas, né, ela contempla vários sistemas de saúde que utilizam como recursos terapêuticos, além dos conhecimentos tradicionais que vieram da medicina tradicional chinesa, da Ayurveda, né, da medicina indiana, ela vem também da natureza, por isso que foi inserido no contexto dos nossos povos originários, porque muitas das práticas integrativas vêm trazendo o saber da terra, vêm trazendo o saber das ervas, vêm trazendo o saber de tudo aquilo que eles descobriram antes da gente, né? Então, é uma nomenclatura que está sendo modificada, principalmente porque o Brasil é o pioneiro nas práticas integrativas, é o país que tem o maior número de profissionais que atuam efetivamente nas práticas integrativas e já foi levado esse projeto junto à Organização Mundial de Saúde para integrar os nossos povos originários como um dos precursores, né, desses recursos terapêuticos das práticas integrativas. Então, eu acho que isso é muito importante a gente ressaltar,
porque as medicinas da floresta, elas estão aí para complementar, né, a saúde como um todo. Como eu já havia falado antes, né, volta só um pouquinho. A Organização Mundial de Saúde, ela deu o nome, né, de medicina integrativa e complementar, justamente porque ela abarca uma visão mais ampliada do processo saúde-doença, né? É aquela velha máxima de que as práticas integrativas, elas vêm para complementar, né? A gente não está aqui para se contrapor ao modelo já tão estabelecido, modelo biomédico. A gente está aqui para complementar o tratamento dos nossos pacientes, podendo proporcionar para eles uma melhor qualidade de vida, porque esse é o objetivo das práticas integrativas. Pode passar. Quando a gente fala de práticas integrativas, muitas das pessoas ainda não conhecem, né, efetivamente. Então, atualmente a gente tem um cenário atual das práticas integrativas bastante interessante no Brasil, né? Elas foram introduzidas no Sistema Único de Saúde em 2006, mas ela vem crescendo gradualmente. Em 2017, a gente já tinha 14 modalidades, né? Em 2006 eram 5 modalidades, em 2017 passou para 14 modalidades. Hoje, em 2022, nós temos 29 modalidades de práticas integrativas abarcadas aí pelo SUS para trazer essa melhora na qualidade de vida dos nossos pacientes, né, dos participantes do SUS. Ainda é um número muito pouco, tá? Quando a gente pensa em 54% dos municípios brasileiros só que conseguem contemplar as práticas integrativas, elas basicamente são prioritárias na atenção básica, né? A atenção média e de alta complexidade, como é o nosso caso, a gente ainda tem uma porcentagem muito pequena, mas nós estamos crescendo, tá? Crescendo bastante. A gente ainda não tem dados muito certos por conta da pandemia. Esses dados foram compilados até 2019, né? 2020 estávamos na pandemia, então não teve muita informação acerca disso, até porque todo mundo estava em casa, né? Mas as atualizações que o DataSUS tem é até 2019, e em 2019 a gente teve um número muito crescente, né? De onde a gente poderia encontrar as práticas integrativas. Então, tem um dado de 2018, se eu não me engano, do SUS, que em 2018 nós tínhamos 16 mil serviços de saúde sendo contemplados com as práticas integrativas, o que é um ganho muito importante, né? Eu considero muito importante. E de todas as práticas integrativas, aquela que mais é executada no âmbito do SUS, em todos os níveis, tanto no primário, no secundário, no nível terciário de saúde, é a auriculoterapia, que é a queridinha da grande maioria dos pacientes também. Pode passar. Então, como eu havia falado, em 2006 nós tínhamos apenas 5 práticas, né, abarcadas pelo SUS, como práticas integrativas. Em 2017, 14 foram incluídas, em 2018 mais 10, e hoje a gente tem 29 práticas sendo executadas. Infelizmente, nós não temos profissionais capacitados suficientes para desempenhar todas essas práticas, né? Apiterapia, Ayurveda, arte-terapia, bioenergética, dança circular, né? Todas essas práticas que são aí que o SUS agrega. Falta profissional capacitado e a gente tem uma expectativa, uma esperança de que em um futuro breve nós teremos aí profissionais capacitados e habilitados o suficiente para que todas essas práticas possam de fato ser executadas, né? Aqui a gente vê mais facilmente, mais comumente, é a acupuntura, a homeopatia, a fitoterapia, a reflexologia podal, o reiki. Tem algumas clínicas da família que fazem sessões de yoga também, né? Terapias florais, aromaterapia, e assim, basicamente essas, né? É importante ressaltar, se vocês prestarem atenção, a gente tem a imposição de mãos e o reiki, né? Embora elas sejam práticas próximas, sejam práticas parecidas, o reiki ele tem um sistema que foi pensado, né,
lá no Japão e foi canalizado por um monge budista. A única diferença da imposição de mãos para o reiki é que no reiki a gente utiliza alguns símbolos para potencializar a ação do mesmo, tá? Eu vou falar mais à frente sobre isso quando a gente estiver falando sobre o reiki. Mas essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Qual a diferença da imposição das mãos e do reiki? A imposição de mãos e reiki, eles têm o mesmo fundamento, que é canalizar uma energia, né? Uma energia que é do universo, para equilibrar as energias da pessoa que a gente está atendendo naquele momento, porém o reiki ele tem um sistema próprio. Pode passar. Essa é uma coisa que eu sempre faço questão de ressaltar, né? Que as práticas integrativas e complementares, elas não substituem o tratamento tradicional. Isso, inclusive, é algo que a gente fala muito quando atende os pacientes, lá no ProHeart também, né? Que eles não podem deixar de tomar suas medicações da pressão, que eles não podem deixar de tomar as medicações do diabetes, do colesterol, eles não podem abandonar o seu tratamento, porque as práticas integrativas elas vêm complementar aquilo que já foi muito bem estabelecido pelo médico assistente. Então, a gente só vem complementar o tratamento até para que ele tenha mais força, mais energia, mais foco, mais força de vontade, mais autoconhecimento para manter, né, o seu processo de tratamento e para manter ali a adesão terapêutica. Né? O que eu percebo é que as práticas integrativas elas ajudam muito o paciente a entender o seu processo de saúde e doença e entender a importância de manter essa adesão. Pode passar. A gente tem algumas propostas de intervenção que a gente utiliza, né, no ProHeart e no Cuidarte, quando a gente idealizou o projeto, e a gente segue um modelo terapêutico para a utilização das práticas integrativas, né? Então, a gente opta por usar um modelo que é preocupado com o paciente como um todo, né? A gente não foca somente na doença, não foca somente no problema da saúde física que ele apresenta naquele momento. A gente se preocupa em olhar o paciente com todas as suas questões emocionais e espirituais também, né? O corpo é visto como um sistema dinâmico justamente porque o que acontece fora interfere diretamente no que acontece dentro do paciente, né? Então, qualquer problema que ele tenha na sua casa, na sua família, interfere diretamente nas suas questões emocionais e faz com que muitas das vezes eles esqueçam de tomar medicação, faz com que ele muitas das vezes tenha um aumento de pressão por conta do estresse vivenciado naquele momento. Então, a gente entende, através da premissa das práticas integrativas, que o corpo é visto como um sistema dinâmico, né? E energeticamente falando, o que acontece fora interfere no que está acontecendo dentro também, tá? E sobre essa ótica, a gente também trabalha a perspectiva corpo e mente, né, dos nossos pacientes, valorizando seu aspecto emocional. É sabido que por todos nós, que os nossos pacientes têm demandas emocionais muito grandes, né? Então, esse é um momento em que a gente trabalha essas questões emocionais, é um momento que eles podem reverberar aquilo que vai dentro dele, vai reverberando as suas emoções, e eles conseguem ter um alívio momentâneo dessas questões emocionais nesse momento que a gente está fazendo atendimento com as práticas integrativas, né? É, somos focados no modelo de atendimento de uma equipe multidisciplinar, onde a gente atende as necessidades do nosso paciente como um todo, né? E ele é o protagonista do seu tratamento. E quando eu falo de equipe multidisciplinar, eu estou falando de todos nós, do projeto Cuidarte, né? Nossos pacientes que muitas das vezes não têm acesso às orientações odontológicas que estão tendo agora, e isso interfere diretamente na sua saúde e vai reverberar também no seu campo energético, as orientações que eles têm com a Bia em relação à nutrição, à atividade física. Então, o foco é o paciente visto como um todo, né? Uma abordagem holística com foco no autocuidado, passando esse tipo de orientação, passando esse tipo de visão holística para que ele entenda que somente ele pode fazer as mudanças necessárias para a sua qualidade de vida. Pode passar. E uma das técnicas que a gente utiliza durante os nossos atendimentos é o reiki, né? Eu coloquei aí posição de mãos / reiki, que é um grupo de práticas que visa harmonizar, né,
e reequilibrar os nossos pacientes, porque ele atua diretamente no nosso sistema energético, também chamado de chakras. Então, é um momento onde a gente trabalha essa energia, que é a energia aqui do universo, que é canalizada, e através dessa energia canalizada das mãos, a gente coloca as mãos, né, dentro, sobre esses centros energéticos, para trazer esse reequilíbrio e essa harmonização. A cura energética é definida pelo Centro Nacional de Saúde Complementar como a canalização de energia através da imposição das mãos, né? E é através dessa imposição de mãos que a gente vai, através dos símbolos do Reiki, tá? Cada nível do Reiki tem um símbolo específico. Eu utilizo um especial chamado Chokurei, para que ele possa trabalhar em forma de vórtice, né? Fazendo uma espiral de energia para reequilibrar todo o nosso paciente. A gente tem um feedback bastante positivo, os pacientes, apesar de alguns acharem que ainda tem um cunho religioso, né, eles ainda têm essa crença limitante, até porque isso está no inconsciente coletivo, né, uma vez que a gente trabalha em posição de mãos, fica de fato parecendo com algumas práticas religiosas. Então, a gente trabalha muito essa questão de que as práticas integrativas, em especial o Reiki, eles não estão ligados a nenhuma vertente religiosa, né? E é cientificamente comprovado que o Reiki traz essa sensação de bem-estar, traz essa sensação de harmonia, proporciona melhora da qualidade do sono, diminui, né, os sintomas de ansiedade, e isso é uma coisa que eu percebo muito trabalhando com os pacientes nesse momento de fazer o Reiki. Pode passar. E o Reiki, ele oferece essa cura, né, potencial, que traz uma mudança de consciência, né, nos nossos pacientes. E esse é o primeiro passo para que eles possam entender o processo saúde e doença que eles passam, né, entender os sinais e sintomas de várias doenças que eles têm também, né, os nossos pacientes, eles não têm só hipertensão, então a gente foca em todos os problemas de saúde que eles apresentam, e com isso eles conseguem desenvolver uma autoconsciência, né, da importância de mudar alguns estilos de vida para a melhora das doenças como um todo, principalmente das doenças crônicas, né? Eu, particularmente, consigo perceber um amadurecimento pessoal de alguns pacientes dentro desse contexto das práticas integrativas. A gente já tem 2 anos que a gente vem trabalhando com eles nesse sentido, e eu consigo perceber a importância que eles dão para esse momento, né? E com isso eles melhoram sua autoconfiança, o equilíbrio emocional, até mesmo para encarar esse processo de saúde e doença também. Pode passar, João. Uma outra prática que a gente utiliza muito e também é queridinha dos nossos pacientes é a auriculoterapia, né? A auriculoterapia, ela é um braço da medicina tradicional chinesa. Ela é uma prima da acupuntura, né, por assim dizer, e é uma prática muito simples, de baixo custo, mas que tem uma eficácia muito grande, né? Então, o manejo dela é muito fácil na aplicação das sementes e a gente tem resultados muito positivos, né? Em doenças crônicas, em dores, em ansiedade, em distúrbios do humor. Existem pontos específicos para tratar a hipertensão na auriculoterapia, né? Até porque a auriculoterapia ela é caracterizada como um microsistema. A nossa orelha ela representa todo o nosso organismo. Qualquer problema de saúde a gente consegue efetivamente identificar e tratar através da auriculoterapia, e a gente segue um protocolo específico, né, no ProHeart Cuidarte, onde trabalhamos pontos hipotensores, ponto do sistema nervoso central, ponto do coração e rim, em especial, só que depois da anamnese feita com os nossos pacientes, eu trabalho outros pontos para melhorar como um todo, né? Não é somente melhorar e controlar a pressão arterial. É melhorar a dor que faz a pressão subir, é melhorar a qualidade do sono, né? É melhorar os níveis de ansiedade desse paciente. Então, eles não saem
da nossa salinha, somente com os pontos dos protocolos específicos da hipertensão propriamente dita. Eles saem com todos os pontos que vão trazer conforto e melhora no seu dia, na sua semana, até o retorno dele novamente, né? Então, a gente consegue aí tratar diversas comorbidades no nosso paciente através da auriculoterapia. Pode passar. A nossa orelha ela tem milhões de nervações, né? Então, as sementes, elas proporcionam esse estímulo e desencadeiam os reflexos que vão trabalhando, né, para melhorar a área correspondente do organismo. Então, isso faz com que o paciente sinta efetivamente a melhora já no dia que a gente faz a auriculoterapia, né? Ele relata que conseguiu dormir melhor, que conseguiu ficar menos ansioso. Já tivemos um caso clínico, né, por assim dizer, de uma paciente que chegou lá com uma pressão muito alta, apesar de ter tomado as medicações, e existe um protocolo dentro da auriculoterapia onde a gente utiliza sangria, né? A gente faz um furinho bem pequeno com agulha de insulina no ponto específico hipotensor e a gente deixa sangrar um pouquinho para liberar energia, que a gente chama dentro da medicina tradicional chinesa. E a gente vai liberando a energia daquele ponto e vai melhorando, né, todo o quadro. E eu fiz a aferição da pressão dela antes e depois da sangria, e realmente a gente teve aí uma diminuição da pressão sistólica dela, né? Então, são métodos que efetivamente são eficazes e funcionam, né? E a auriculoterapia é a queridinha, todo mundo chega lá pedindo para colocar as sementinhas, não posso ficar sem minhas sementinhas, e ele é de fácil colocação, ele é simples, é, não tem efeitos colaterais, né? E ele, mesmo depois que as sementes caem, o seu efeito continua reverberando pelo organismo até 21 dias. Pode passar. As vantagens do tratamento, né? Nós utilizamos semente, tá? Semente de mostarda no nosso tratamento, lá no ProHeart Cuidarte, mas existem outras variações e outras opções que a gente pode utilizar que são tão eficazes quanto, né? Que são esferas metálicas, cristais radiônicos ou agulhas microcirculares, tá? Tem alguns pacientes, quando terminam o nosso protocolo de estudo, eu utilizo algumas agulhas, né, para potencializar o efeito da auriculoterapia. Mas, normalmente, ela é não invasiva, tá? Exceto se eu utilizar a agulha, tem baixo risco de infecção, né? Tem uma área enorme de abrangência de pontos, que a gente pode tratar diversas situações, tanto físicas quanto emocionais, no nosso paciente. Ela é de fácil manipulação, né? Os pacientes aceitam muito bem, porque é algo que foge do cunho religioso, né? Então, a grande maioria fica mais confortável quando a gente oferece a auriculoterapia, e o paciente pode retirar em casa, mas a grande maioria não retira, né? Alguns caem normalmente, né, pelo nosso cotidiano, de banho, de passar toalha, de pentear o cabelo, mas um número bem grande de pacientes retornam ainda com as sementes no lugar. Eles têm muito cuidado com a auriculoterapia, que me enche de orgulho. Pode passar. Outra prática que a gente utiliza muito, quer dizer, utiliza muito não, a gente utiliza efetivamente nas práticas integrativas, é a meditação, mas a gente utiliza a meditação guiada, né, com os pacientes. Essa meditação ela é feita durante o reiki, enquanto eu estou aplicando o reiki, efetivamente eu vou fazendo meditação guiada, como o nome mesmo já diz, né, meditação guiada é um processo em que o nosso paciente ele vai meditar sob orientação, né? Então, eu coloco uma música, deixo o ambiente com pouca luz, e vou guiando essa meditação de acordo com as demandas que o próprio paciente relata para mim, né? Então, a gente sempre inclui a música
A cromoterapia, né, eu associo outras práticas integrativas nesse momento, que tem uma luzinha que vai trabalhando junto com a cromoterapia e também a aromaterapia. Nós temos um difusor, onde eu coloco um óleo específico, também personalizado para cada situação, de acordo com cada demanda do paciente, para promover esse relaxamento, para ajudar nesse processo aí de autoconhecimento e também de autocura, tá? Então, assim, a meditação, ela é algo que aparentemente pode parecer difícil, tá? Mas ela fica muito simples quando a gente entende que a nossa mente não fica vazia. A grande questão da meditação e o que faz a grande maioria das pessoas desistirem da meditação, desculpa, é achar que não tem habilidade suficiente para se concentrar e deixar a mente vazia. Mas eu digo para vocês, a meditação é um processo em que você vai acolher seus pensamentos. Então, não tem problema se vários pensamentos vierem à sua mente nesse momento, se te fizer desfocar dessa situação, o importante é tentar, né? E a partir do momento que a gente vai controlando a respiração, a gente consegue entrar num estado meditativo. Então, eu ensino para o paciente, inicialmente, que a respiração é o pontapé de tudo. Ensino ele a respirar, e a partir do momento que ele vai respirando fundo pelo nariz e soltando pela boca, até que ele entre no processo de respiração normal, ele já está totalmente relaxado e já consegue meditar. Então, pessoas que antes achavam que nunca conseguiriam meditar, hoje conseguem, inclusive, dormir. Eles entram num estado de relaxamento tão profundo que eles acabam dormindo, né? E a meditação, ela tem inúmeros benefícios também, né? A meditação não só guiada, mas a meditação mindfulness também, ou qualquer outro tipo de meditação, ela traz inúmeros benefícios para a nossa vida, né? Controle do estresse, controle da ansiedade, maior foco, né, e concentração, autoconhecimento, melhora também a nossa qualidade de sono, a nossa memória também, né? Produz esse relaxamento, traz o equilíbrio das nossas emoções. A gente consegue desenvolver uma melhor consciência corporal, né? Do corpo e mente através da meditação. Gente, vocês meio com medicação, justamente numa aula que é não medicamentosa, me perdoa. E não existe um tempo específico, tá? Essa também é uma outra questão que muitas pessoas apontam, quanto tempo eu devo meditar? Não existe uma referência bibliográfica que diga que você tem que fazer meia hora de meditação. Existem meditações guiadas que duram 3 minutos e já é o suficiente para que a pessoa se sinta mais relaxada, mais aliviada nesse momento. Então, quando a gente associa várias práticas integrativas, como a gente faz no nosso estudo, trazendo o reiki, a auriculoterapia e a meditação, a gente consegue ter uma resposta muito positiva da melhora da qualidade de vida, né? Essa é uma resposta que ela não é quantitativa, né? A gente não consegue quantificar isso em números, porque é o que o paciente relata para a gente, que vem sentindo, né? É a vontade do paciente de querer voltar sempre, é, aquele relato de, olha, eu não conseguia dormir, eu tinha que tomar remédio para dormir, essa semana eu consegui dormir muito melhor, porque eu fiz as práticas integrativas, eu estou aqui apertando o ponto do sono na auriculoterapia, o reiki me ajudou muito. Então, as práticas integrativas e complementares de saúde, elas vêm para trazer, de fato, uma melhora na nossa qualidade de vida. Isso não tem muito a ver com com o nosso tema, né? Mas foi um experimento que eu fiz de uma paciente nossa que tinha uma úlcera na perna, e eu propus a ela a prática integrativa associado ao tratamento convencional que eu sempre faço, né, com os nossos pacientes que apresentam as úlceras de Stase, tanto venosas quanto arteriais, enfim. E ela aceitou esse desafio de fazer reiki, eu fazia reiki, cromoterapia, colocava auriculoterapia também, para melhorar a dor que ela sentia, e para também alguns pontos específicos para melhorar a regeneração tecidual. E a gente teve uma excelente resposta, que são as próximas fotos da ferida. Esse foi o dia 16/11/2020, foi o dia que ela chegou para mim a primeira vez.
para eu fazer o curativo, e foi quando eu propus para ela as práticas integrativas associadas a tudo que eu já utilizo de protocolo de curativo. Ela aceitou o desafio e alguns dias depois a gente já consegue perceber uma melhora da regeneração tecidual dela, com os 2 tratamentos associados. Pode passar. Esse já foi no finalzinho do tratamento, né? Essa lesão já fechou, né? E ela ficou muito feliz, porque ela no início não acreditava muito, ela mesma relatou isso para mim, que no início ela não acreditava muito, mas como ela queria qualquer alternativa apresentada para ela se livrar da ferida, como ela mesma disse para mim, ela topou, e ao longo do tratamento ela foi percebendo de fato uma melhora na qualidade de vida dela, uma melhora da dor, uma melhora da regeneração tecidual também da ferida, e levou menos tempo do que levaria normalmente para fechar a lesão, se talvez a gente não tivesse utilizado as práticas integrativas, né, demoraria um tempo mais. E esse aí foi um trabalho empírico maravilhoso que eu fiz, que deu um resultado incrível, e ela ficou muito feliz. E eu pretendo fazer isso, né, com os novos pacientes que chegarem até mim nessas condições com úlcera de Stasi. E é isso, gente. Eu acho que acabou os slides. Pode passar, João. Acabou. João, acho que pode descompartilhar. Obrigada. Maravilhoso, Bianca. Obrigada, gente. Quase que não saiu nada. O estado emocional tentou aqui gritar, né, por conta das demandas que aconteceram, que eu falei para vocês no início, mas pena que eu não estou com a câmera para vocês poderem ver aqui os olhos de alecrim e de menta aqui na minha mão, que ajuda a manter o foco, a concentração, e também diminui, né, a ansiedade, as questões emocionais. E sou grata à oportunidade de ter conhecido as práticas integrativas e ter podido levá-la para o ProHeart, né, através do Cuidarte, da Beth ter acreditado nas práticas integrativas, né. A gente ainda esbarra com muito preconceito de várias classes da área de saúde, né, em relação às práticas integrativas, e dar um cunho científico para ela, mostrar que é possível fazer ciência abarcando as práticas integrativas, é maravilhoso, né. As práticas integrativas hoje é uma especialização da área da enfermagem, inclusive eu tenho essa especialização das práticas integrativas, e o meu sonho é que seja uma matéria obrigatória em todas as faculdades, todas as graduações da área de saúde, porque é muito importante a gente entender que o nosso, eu acho que hoje já mudou bastante, né, a grande maioria já entende isso, que o nosso paciente não é só um corpo físico, mas entender as demandas para além da doença, para além do corpo físico, olhar o nosso paciente como um todo, entender que as emoções reverberam diretamente na saúde, faz toda a diferença, né? E ter esse olhar integrativo, ter esse olhar holístico, torna mais acolhedor, né, o atendimento para o nosso paciente. É interessante, Bianca, porque isso que você está falando, quer dizer, eu acho até que realmente uma maioria, hoje em dia, enxerga isso, né? Que você tem que ter uma visão completa do paciente, que ninguém adoece só da pressão que subiu ou açúcar que subiu, né? Que tem todo um contexto de adoecimento, né? Físico, mental, emocional, enfim. Eu acho que isso, assim, hoje em dia, eu vejo assim, com muita clareza que as pessoas entendem. Porém, as pessoas não entendem e parece não querer entender, para falar a verdade,
os caminhos para reverter isso, né? Quer dizer, todo mundo, realmente, o cara não é só isso que sobe a pressão dele, mas ó, só toma o seu remédio para poder baixar a sua pressão, né? Então, é uma coisa meio contraditória, né? E eu vejo assim, quando a gente fala do cuidar-te em diferentes situações, tem desde a pessoa que diz, puxa, que legal, né? Um ensaio clínico investigando efetivamente a eficácia das práticas integrativas. Mas muita gente pergunta assim, mas vem cá, isso é legal? Pode fazer isso? Legal no sentido da lei, né? É legalizado? Existe alguma coisa que te dê embasamento para você fazer isso? Né? E a gente sabe, né, quer dizer, que já tem sim Ministério da Saúde, bababá, que já existe na atenção primária em muitos locais, e mesmo assim as pessoas perguntam, mas pode fazer isso? Pode se chamar isso de tratamento? Então, eu imagino que você que trabalha direto com isso deve ouvir isso mais ainda, né? Deve ser um negócio pesado, não? É verdade. É, tem gente que acha que é curandeirismo, né? No meu caso, eu já fico estigmatizada em relação a isso, porque quem conhece meu caminho, né, de vida, minha trajetória espiritual, universalista, que vou abarcando várias coisas, né, nesse caminho de busca espiritual, já acha logo que eu estou fazendo curandeirismo e não entende que isso é uma especialização. Hoje eu tenho uma especialização dentro da minha área, que é a enfermagem, né? Então, eu fiz o curso de pós-graduação em enfermagem integrativa, enfermagem em práticas complementares e integrativas de saúde, complementares e integrativas de saúde. Mas antes disso, eu já vinha pelo caminho da terapia holística, né? A terapia holística é a mesma coisa que a prática integrativa, mas a prática integrativa, ela ganhou um nome mais profissional, né? Porque você precisa ter uma formação na área de saúde para se especializar em práticas integrativas e complementares em saúde. A terapia holística é um curso acessível a qualquer pessoa. Então, existe aí, né, uma briga, inclusive, de que hoje todos os profissionais terapeutas holísticos têm que ser da área de saúde. Só que existem inúmeros cursos que colocam aí profissionais na área, né, já atuando, talvez sem muito conhecimento. Esses cursos de um dia na internet, enfim, não estou aqui para julgar, mas eu acho que é importante a gente entender que existe um órgão que fiscaliza, tá? Tem um conselho de profissionais de práticas integrativas, tem o IBRAT, que é o Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, existe um órgão que fiscaliza, né, os seus diplomas, as suas horas que você estudou, se você realmente está apto para fazer essas práticas, e inclusive a gente paga anuidade, né, que é mais caro do que o Corém, mas tem essa questão de profissionalizar mesmo, né, de dar esse cunho de profissão dentro da prática integrativa. E já tem até uma proposta de fazer um curso de formação de 2 anos, né? Essas graduações, que tem um nome que agora eu não me recordo, de 2 anos para você se formar em terapeuta integrativo, né? Mas que seja um profissional de nível superior. Essa é a questão, né? Que para você tratar dessa especificidade de pacientes que têm essas questões, essas queixas, essas demandas, você tem que ter minimamente um conhecimento sobre a área de saúde, né? Então, por isso que já levou para órgãos, né, específicos para legalizar isso, e aí tem o Conselho de Psicologia, que não aceita muito bem a prática integrativa como forma terapêutica, ou seja, não pode chamar o profissional de terapia integrativa de terapeuta, porque isso é uma nomenclatura da psicologia. Então, a gente vai encontrando aí algumas barreiras, né, no decorrer aí de efetivamente trabalhar como um profissional de prática integrativa. Então, são várias crenças limitantes, várias coisas que vão aí no consciente coletivo, várias barreiras de outros profissionais também que a gente tem que vencer para mostrar que isso funciona, que isso é eficaz, que isso traz realmente resultados que são importantes para a qualidade de vida de todo mundo, né? E eu não falo isso só como uma profissional que faz, né? Eu falo isso também como uma pessoa que aplico isso na minha vida, no meu dia a dia. Eu faço autoaplicação de auriculoterapia em mim, eu faço autoaplicação de reiki, faço na Fernanda, faço no Pedro, no Alex. Então,
todas as pessoas ao meu redor que eu consigo contemplar com as práticas integrativas, eu faço até para que as pessoas conheçam, né, e conheçam de uma forma efetiva, né, sabendo que vai trazer resultados para a melhoria da sua qualidade de vida. Eu ia te perguntar isso. Você falou que a formação nas práticas integrativas é um curso de pós-graduação, né? Uma especialização. É uma E, especialização. mas é qualquer profissional de nível superior da área de saúde que pode fazer, ou especificamente é da enfermagem? Não, qualquer profissional da área de saúde pode fazer, né? É aberto para nutricionista, fisioterapeutas, médicos, qualquer profissional da área E da aí saúde pode fica fazer essa habilitado pós-graduação. também para fazer as práticas. Isso, fica habilitado para fazer as Fica práticas. autorizado, por assim dizer, né? O Uhum, conselho autoriza, entendi. exatamente. Pessoal, perguntas? Beth, Bianca,